Bom dia, irmão João. Bom dia, amigo de casa. Hoje é 10 de fevereiro de 2024. Estamos dando continuidade ao estudo do Apocalipse, né? Hoje capítulo 8. E com a graça do Yahweh, estamos aqui novamente, né? Pedindo que o Espírito de Yeshua nos conduza, nos dê entendimento, capacidade de transmitir essa mensagem, que é importante transmitir com clareza, e que você que está do outro lado possa entender, né, e despertar, porque o momento é propício, né, o momento que o mundo está em tribulação e precisamos entender a Escritura com clareza, porque infelizmente o sistema religioso não ensina, né, através do sistema religioso eles não te capacitam para conhecimento e libertação desse sistema perverso, que é um sistema babilônico, como está na Escritura, né? Então, por isso que nós estamos aqui fazendo esse estudo, essa série Apocalipse, né? Vamos até o capítulo 22. Em nome do seu filho amado Yeshua, né? Verdade. Que Ele possa nos guiar nesta manhã e abençoar a mensagem, né? E quero deixar aqui um abraço e muita paz e alegria para os nossos seguidores, né? E um feliz sábado. Shabbat Shalom. Shalom para todos, né? Então, irmão Jorge, nós vamos iniciar com o verso de Isaías, capítulo 44 de Isaías. O verso 1 e o verso 6. Ok. Ok? Então diz aqui: o Senhor, né, é o único Yahweh. Agora, pois, ouve Jacó, servo meu, e Israel, a quem escolhi. Essa foi uma escolha do Yahweh e do Yeshua HaMashiach, quando ele escolheu Jacó, né? Certo. E Jacó foi muito abençoado, né? E também muito teimoso, né? Jacó tinha as duas coisas. Ele era abençoado, fiel ao Yahweh e ao Yeshua HaMashiach, mas ele era também teimoso. Teimoso, né? E falho como qualquer ser humano, né? Qualquer ser humano é falho, né? Então, está aqui o texto, né? Agora, pois, ouve Jacó, servo meu, Israel, a quem escolhi. O verso 6. Assim diz Yeshua HaMashiach, o rei de Israel, o seu redentor, o Yeshua HaMashiach dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há outro Yahweh, nem Yeshua HaMashiach. Não é verdade? Ele é único, né? Ele é único. O Pai é único. O Pai é único, né? É Yahweh. E o Yeshua HaMashiach é o Filho, né? Único. Não é verdade? E a Escritura dá essa clareza, né? Do Pai e do Filho, né? Sim. Então isso é importante, né? E é único. O Pai é único e ele é único. Exatamente. Mas tem as crenças, né? Que são hoje as Babilônias. Eles colocam o Pai, né, Isso. que é o Yahweh, eles dizem Deus, que não existe nas Escrituras. Isso aqui já vem do paganismo, né? Vem do paganismo. E eles colocam, né, o Yeshua HaMashiach, né, também como outro Deus. Né? Então aí depois coloca o Espírito Santo como outro Deus. Fica complicado, né? Aí por isso que o inimigo está deitando e rolando, né? Ele, quando a Escritura fala que o mundo jaz do maligno, é fácil de entender por que está escrito isso, né? O mundo jaz do maligno. É porque hoje o Yahweh e o Filho não está sendo adorado, né? A grande massa do mundo inteiro, né? As nações estão adorando deuses de Roma, né? Então a gente sempre está batendo na tecla aqui, né? A gente é até um pouco repetitivo, mas não podemos ser omissos também, né? Vou ter que falar, né? É verdade.
E se o Yahweh deu essa missão para nós, Yeshua HaMashiach, nós precisamos alertar, assim como Moisés alertou, como Noé alertou, né? Como Jeremias, tantos outros que alertou, né? Então tem que ter alguém que incomode mesmo, né? Não precisa incomodar mesmo, né, irmão? É verdade. Mas uma incomodação benéfica que faz bem para as pessoas, né? É verdade. Não é uma incomodação que vai te trazer prejuízo, não. É uma coisa que a gente está sempre batendo na tecla, que é para o nosso bem, né? O bem o bem da nossa família, o bem do mundo, né? E uma humanidade, se voltasse para Yahweh, para Yeshua, seria outra humanidade, né, irmão? Só vai dar alegria, né? Alegria. Porque a gente vê aqui fala único Yahweh, né? Exatamente. E único o Yeshua HaMashiach. Isaías diz, 44 de Isaías está lá. A pessoa vai lá e vê que é único, né? Não tem outro, né? Infelizmente, o único filho, né? É único e o pai é único. Infelizmente a humanidade foi submetida a um projeto, um plano maligno, né? Desde os primeiros séculos, né? Quando eles trouxeram que o nosso Salvador, ele é de Israel, certo? Então Roma trouxe tudo para Roma, né? Que era o império da época, né? Então ali se fundou ali o plano de Satanás, né? Ali é a base de Satanás, está ali. Foi formada ali, criados os deuses, os três deuses foram criados, esses nomes que estão sendo adorados, né? E aí precisa aqui alertar, né? Mas infelizmente, como o Salvador disse, estão cegos e embriagados. Então quanto mais a gente fala e alerta, mais as pessoas não acreditam. É verdade. Entendeu? Mas vamos em frente. Então, irmão, nós vamos falar sobre o capítulo 7, né? É 8. O capítulo 8? 8. 7 foi semana passada. 7 foi semana passada, né? Então vamos lá para o 8. Capítulo 8. Bom, quero fazer uma introduçãozinha aqui, rápida, no capítulo 7. Certo. Nós temos aqui, né, os 144.000 selados de Israel. Certo. Primeiro, né, o Apocalipse foi escrito por João, né? Isso. E João escreveu aquilo que o Yeshua HaMashiach mandou ele fazer, né? Foi revelado para ele, né? Foi revelado para ele. Só que aqui, ele fala que dos 144.000, né? Tem pessoas que falam que é literal, né? Mas eu acredito que essa versão de ser 144.000 literal, né? É literal. Sabe? Ele não é simbólico, é literal, né? Porque Mas aí tem um porém. Babilônia fala que não é literal. Mas aí tem um porém. Os 144.000, né, selado de Israel. Ou seja, se ele é selado de Israel, né, eu acredito que ele só pode ser selado se ele aceitar, né, o Yahweh e o Yeshua HaMashiach. Sim, né? com certeza. Porque tem muitos aí que eles dizem que a tal igreja é selado de tal igreja, né? Então, para ele ser selado, ele tem que crer no Yeshua HaMashiach e no Yahweh. Exatamente. Nós somos gentios, né? Mas nós cremos, né, no único o Pai e único o Filho, que é o Yeshua HaMashiach e Yahweh. Isso. Né? Então, esses que vão ser selados, por isso que fala de Israel, não é só de Israel. Mas se eu creio no Yeshua HaMashiach, no Yahweh, no nome verdadeiro, eu acredito que nós se tornamos um israelita. Sim. Porque dentro de Israel tinha muitos que não era israelita mesmo, né? Mas eles estavam lá dentro de Israel e criam, né? Tem que sempre adorar o nosso Criador, né?
que o que fizeram aí é complicado de você entender, né? Então, se você não tiver humildade, né, você não vai querer aderir ao Criador. Porque nós somos descendentes de Israel, né? As 12 tribos, ela se dispersou pelo mundo, né? Então, é 144 mil, né? E 144 mil, pelo que a gente entende aqui na Escritura, é o povo que estão pregando e está se completando, né? Acho que de repente não completou os 144 mil do nosso tempo, mas está completando, e esse povo que está pregando a mensagem de Yahweh e Yeshua. Não é a Babilônia que está pregando. Os 144 mil não está dentro de Babilônia. Isso é importante frisar, né, irmão? Sim. Os 144 mil não pode estar dentro de Babilônia. Certo? Ah, mas a minha igreja é a igreja, a menina dos olhos do Criador. Mas onde é que está escrito isso? Eu não achei nas escrituras, né? Mas acontece, irmão Jorge, que é o seguinte, é bem claro. O texto diz que ele é de Israel, né? Então Israel vai ter, né? Mas os gentios que torna para Israel e prega somente o Yahweh e Yeshua HaMashiach como nosso líder, esses vão fazer parte dos 144 mil. Sim, é por isso que a gente sempre fala, é preciso haver uma saída de Babilônia, certo? Sim. Se você quer ser um discípulo de Yeshua, de repente fazer parte dos 144 mil, tem que sair fora, né? Sim, porque a própria Bíblia, ela está dizendo, né, se eu quero fazer parte dos 144 mil, lá em Apocalipse 18, né, fala, sai dela, povo meu, para que não seja culpa do teu sangue naquele dia, né? Então eu tenho que sair. Tem que sair. Sair de Babilônia e tornar-se um israelita aceito pelo Yeshua HaMashiach e o Yahweh, né, dando honra ao Pai e ao Filho. Né? De repente nós não somos israelitas nascidos em Israel, mas nós temos Israel dentro do coração e da nossa mente, né? Então nós adoramos o Salvador de Israel, né? Nós não adoramos o Salvador de Roma. Então aí nós se tornamos um israelita. Sim. A partir do momento que você adora o Salvador de Israel, aí sim, né? Sim. Por quê? Porque o 144 mil, ele não se contaminou com mulher, certo? Que é a Babilônia. A Bíblia está escrito, né? Está na escritura, não se contaminou com mulher. Mulher é igreja, né? Mulher é igreja. Mas então, daí é falsa. Veja só, que mulher é igreja, né? E agora eu pergunto, sabe? Pode ser alguém selado dentro dessas igrejas da Babilônia? Não. Biblicamente, não nós falando por nossa intuição e querendo pisar nas pessoas, não. É a Bíblia que fala. Não é nós que estamos falando. Não pode? Porque depois o cara fala, não, mas esse sujeito aí está achando que ele é o melhor que os outros. Não. É a Bíblia. A Escritura ela que fala, não é nós. É verdade. Né? Não pode estar dentro de qualquer dominações, né? Que são dominações que adoram 3 deuses. É. Aí não tem jeito. Claro que sempre tem que deixar claro, né, que dentro de todas as denominações tem pessoas muito sinceras, né? Pessoas muito honestas, apesar de uma boa parte envergonhar, né, o cristianismo aí, que hoje é uma vergonha, né, o que estão fazendo com o cristianismo, né? O cristianismo é uma religião romana, só que tem muita gente inocente ali, que não tem muito algum conhecimento, né, aprofundamento, até que tem um certo grau de inocência, mas hoje não tem desculpa, porque a informação tem 24 horas através da internet, né? E é mais a internet que vai achar, porque na mídia, os tempos que pregam aí nas televisões, nos canais religiosos, esses canais religiosos eles não pregam para você a verdade. Então é por isso que é bom a gente fizer isso aqui. Dentro dessas televisões aí, TV, que tem nos canais aí aberto e fechado, eles não pregam a verdade, certo? A única que está aqui tem um certo aprofundamento ainda
mas também serve a Babilônia, os adventistas, né? Eles têm mais um aprofundamento, sabe, nos estudos. Mas infelizmente estão presos a Roma ainda, né? Eles precisam se libertar de Roma, né? Então, enquanto eles estiverem presos em Roma, então o Salvador não vai assinar embaixo dos outros, né? É verdade. Então, irmão Jorge, né, nós temos aí os 144 mil, né, que é fiel ao Yahweh e Yeshua HaMashiach, né? Mas temos outro grupo, né, que é depois dessas coisas, eis uma grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em que diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos. Então tem esse outro grupo. Esse outro grupo, ele não vai fazer parte dos 144 mil. Né? Não. Mas eles vão estar salvos. Salvo. Sabe? São aquelas pessoas que eu acho que, por exemplo, vou citar meu avô. Né? Meu avô, ele era analfabeto, né? Mas ele cria em Jesus, né? no palavreado dele, né? Sim. Ele falava Nosso Senhor, né? Ele cria mesmo. Mas sabe? é o que a gente aprendeu, ele né? era, sabe, uma pessoa devota, né? É por isso que eu falo, tem muita gente sincera. Ao Filho do Criador, né? Então eu admirava, sabe, porque ele era fiel, sabe? Meu pai também, né, ele era fiel à crença do meu avô, sabe? E eles eram analfabetos. Então, nessa grande multidão é que eu acho que vai encaixar essas pessoas. Com certeza, né? Que o pai, ele lê todo o pensamento das pessoas, ele sabe tudo, né? Ele é misericordioso e o tempo da ignorância, ele não vai considerar. Se você não tem o conhecimento, né, que foi ocultado de você, foi escondido na verdade, né? Então por isso que a humanidade está nessa situação, né? Foram enganadas nos primeiros séculos até hoje, estamos em 2024, e o povo sendo enganado por esse sistema. Então, a questão é igual o avô dele, o pai dele, que as pessoas sinceras, eu acredito que vai avaliar, tudo vai ser avaliado. É verdade. Né? Tudo vai ser avaliado, igual quando você vai ter um julgamento de um réu num tribunal, tudo é avaliado, né? Então eu acredito que o tribunal do Yahweh também vai ser os pontos positivos e os pontos negativos, né? Então vai ser tudo bem balanceado. O Salvador e o Pai não faz nada tipo para prejudicar ninguém, né? Agora, pessoas que estão aí fortemente pregando aí das religiões, eles têm acesso hoje, né? Muito fácil. Não se estuda porque não quer. E outra coisa, irmão, quem está dentro de um sistema desse, é difícil sair. É verdade. Sabe por quê? Porque ele dentro tem conforto, tem dinheiro, tem mordomia, tem um relacionamento com a sociedade, né? A sociedade ali se reúne e se você for olhar, é até prazeroso até, né? É gostoso você estar naquele meio, né? Aí você chega o domingo, todo bonitão, cheiroso, terno, gravata nova, né? Então é gostoso. É verdade. Só que é assim que o inimigo trabalha. Entendeu? Ele trabalha em várias áreas, né? Ele te dá um certo prazer, um certo prestígio até, né? Perante a sociedade, mas e por trás de tudo isso? É verdade, né? Então vamos lá para a mensagem. Então, só já fizemos a introdução, né? Aqui nós damos só uma pincelada da semana passada, foi o capítulo 7, tá? Os 144 mil está no capítulo 7, tá? Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, que é a sequência, senão vocês vão se perder. Para esses camaradas estão meio loucos. Mas na verdade é assim, deu uma pincelada no 144 mil, que pertence ao capítulo 7. E agora vamos no 8. Isso. É importante você lembrar de uma coisa, porque muitas pessoas às vezes não assistiram o nosso vídeo, né? Isso. Então você dá uma infra
que nem eu dei aqui no 144 mil, Que é do capítulo né? 7. Que é do capítulo 7. Então, a pessoa que não ouviu o vídeo ainda, né, do capítulo 7, ele já vai, né? É porque nós não podemos misturar muito, porque senão você perde toda a sequência, né? É verdade. Então, vamos lá para o capítulo 8 agora. Capítulo 8 agora. Então, no capítulo 8 diz assim: o sétimo selo e os 7 anjos com as suas trombetas. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, há cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante do Iarro, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, e com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Iarro as fumaças do incenso com orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-se de fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar a primeira trombeta. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra, e foi dado a foi então queimada a terça parte da terra, das árvores, e também toda a erva verde. E a segunda trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chama, foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte do rio, sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardente como tocha. O nome da estrela Abisinto, e a terça parte das águas se tornou em Abisinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. E então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 os que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de
tocar. Bom, e aí, irmão Jorge, a coisa não é fácil não. Isso aí é o retrato do que irá acontecer, né? E está acontecendo já, né? Já está acontecendo, né? Isso aí Então, é o que a humanidade está plantando, né? É verdade. Então nós fizemos o capítulo 7, né? Ali foi o selamento dos 144 mil, né? E aqui agora, né? São 7 selos e 7 anjos com as suas trombetas. Trombeta é o quê? Trombeta é alertar o povo, né? Para acordar que a volta do Messias está próximo, está vindo, né? Então, tem vários tópicos na Escritura que a gente precisa saber, né? Quando, nos tempos que estamos vivendo, né? Tudo já indica que o Salvador está bem próximo da volta dele. É verdade. Então, o 7º, né, selo e os 7 anjos com sua trombeta. Bom, quando Israel ia para a guerra, eles costumavam fazer o quê? O segurança, né, que o vigia, né, o vigia subia lá no muro e tocava a trombeta. E ficava de um lado e do outro, os 4 cantos, né, ali ficavam os vigias. Enquanto os filisteus, né, aquele povo que era contra Israel, que ia guerrear, né, então aquele povo ali estava lá, os anjos, e aí aquele povo se levantava, os filisteus, né, aquele povo contra Israel, e eles vinham para guerrear com Israel. O que os anjos faziam? Trocava a trombeta. Exatamente. Né? Era sinal de que havia uma guerra. Né? Ia começar uma guerra. Né? Exatamente. Então, trombeta significa guerra. Né? Bom, nós estamos aqui pertinho, né, do Paraguai, do Brasil, e entre Paraguai e Bolívia, né? Isso. E se o Brasil arrumar uma guerra com a Bolívia, logicamente, sabe, hoje eles não tocam trombeta, né? Não. Mas eles vão reunir o exército do Brasil inteiro, né? Exatamente. Toda a cidade do Brasil inteiro. Eles vão reunir, né? E também aí o Paraguai reúne todos os soldados, né, de cor. Aí eles vão entrar numa guerra, né? Exatamente. Porque realmente nenhuma guerra, sabe, até hoje saiu, sabe, assim de repente, né? Não, é tudo. As proféticas, por exemplo, né? Essa guerra Gog e Magog, ela está na Escritura, que é o que estamos vendo aí, né? Israel está cercado hoje, né? Existem outras guerras, né, da Rússia contra a Ucrânia, mas essa não é bíblica. A bíblica é o que está acontecendo lá em Israel hoje. Essa é bíblica. E ela pode se cumprir, porque Gog e Magog vai envolver países, então vai gerar provavelmente a terceira guerra mundial. É verdade, né? Então, quando fala do anjo, né, com a sua trombeta, né, trombeta é guerra. E é o alerta, né? praticamente eles tocam para poder as pessoas. O boiadeiro, ele toca o berrante para reunir o gado, né? Sim. E a trombeta também será tocada também quando anunciando a vinda do Salvador também, né? Vai ser tocada essa trombeta, né? É verdade. E ele vai descer com milhares e milhares de anjos com as suas trombetas, né? Então, e aí para buscar a sua igreja. Daí nós temos aqui que fala sobre, né, o altar, né, e as orações, né? Essa é do povo do Yah, né? Isso. Que todos nós sabemos que hoje, né, ele está lá no santuário, ele, o Pai, julgando. Então, esse silêncio no céu, né? Que o Espírito fala no silêncio, né, na sétima trombeta, é o silêncio do céu, que é o período
de julgamento, né? Sim. É o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo agora. Então, quando cessar esse silêncio, aí vai esses acontecimentos que foi relatado aqui na Escritura, é o que vai acontecer. É verdade. Esse silêncio é o período de julgamento, né? Que nós estamos sendo julgados, né? Porque, por exemplo, o cidadão morre agora, automaticamente ele já é julgado, né? Então é esse período do silêncio aqui. Quando o Salvador levantar do santuário, aí sim, né? Vai vir aí as tribulações, né? O julgamento já foi encerrado. É verdade, né? Porque quando ele diz aqui, né, do Cordeiro abriu, né, o 7º selo e houve silêncio no céu por meia hora. Quando ele abriu o selo, né? Porque nós temos a grande multidão e temos, né, os selados. Isso. Né? Temos o selado. Então, os 144 mil. Os 144 mil selado, né? Então, quando ele abriu, né, esse selo, foi para selar os 144 mil, né? E também a grande multidão que ele vai levantar da terra, né? Esse é o capítulo 7, tá? Que é lá no capítulo 7, né? Então, aqui nós temos as orações de todos os santos, né? No capítulo 8, né? Esses santos que estão aqui orando, né? Para que eles estão orando? Né? Para poderem serem selados, né? Se não terminou o selamento ainda, que a gente não sabe, né? Mas são pessoas que estão orando para buscar a salvação. Eu acredito que se não completou ainda, mas eu acredito que está bem próximo de se completar, né? Porque o que tem de pessoas que saíram da Babilônia religiosa, né? Estão fora, né? E estão pregando a verdade, né? Essa é a verdade pura e nua e pura. É verdade. Né? Porque eles não têm ligamento com nenhuma denominação, né? Então, esses que estão fora da religião, eu acredito que são 144 mil, que vai fechar as 12 tribos de Israel, né? Que é esse povo que estão disseminando a verdade. Então, é esses 144 mil que estão pregando a verdade hoje, nua e crua, né? Sem vínculo nenhum com esse sistema perverso que está aí, né? O Salvador jamais ele vai aprovar, né, uma coisa que está acontecendo aí, né, horrorosa, né, que dá pena você ver, né, povo enganado, né, são escravizados, né, com pressão psicológica. O pastor faz um terrorismo danado. Se você não devolver o dízimo, você vai perder a salvação. Se você não fizer isso, você vai perder o seu lugar no céu. Se você não fizer isso, o inimigo, o gafanhoto, vai roubar o que é seu, vai tirar seus bens materiais. Então, quer dizer, você acha que o Salvador aprova uma coisa dessa? Lógico. Isso aí você está vendo dentro da Babilônia. É por isso que tem que sair, né? É por isso que tem que sair para a gente seguir, pregar essa mensagem aqui, ó, Apocalipse. O que vai acontecer e o que já aconteceu, né? Então essa é a nossa missão. É verdade. Então nós temos aqui, irmão, no capítulo 8, no verso 7, né, até eu marquei, né? Isso aconteceu, sabe, 410 antes de Cristo vir à Terra. Sabe, que é aqui a primeira trombeta, né? A primeira trombeta, né, anjo tocou a trombeta e houve saraiva, fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra, e foi então queimado a terça parte da terra e das árvores, também toda erva verde. Isso vai acontecer com a terra, né? Isso vai acontecer, né? Mas já aconteceu também, né? Eu me lembro que uma guerra de Israel, né?
acho que foi os filisteus, foi um outro país, né, que guerreou com Israel. Na época era tribo, né? Tribo, né? Eu lembro que o Israel guerreando estava perdendo a guerra, e aí o Yahweh, né, Yeshua HaMashiach, mandou fogo do céu. Sabe? Eu lembro que ele mandou fogo do céu, e o fogo caía, tanto batia na terra, pegava fogo. Sabe? E ele destruiu todo aquele povo ali, ele destruiu. Foi fogo para todo lado. Né? Certo. Então não deixa de ser também que fala a primeira trombeta. É uma pequena amostra, né? Agora, o que vai acontecer em dimensões globais, aí já é já no tempo da volta do Salvador, né? Que vai acontecer toda essa destruição, aí o Salvador volta. Sim, e quando ele voltar, vai haver de novo, porque quando ele voltar e arrebatar a igreja, sabe, a terra, ela vai ficar sem forma e vazia. Ela vai ser queimada, destruída, né, e vai ficar sem forma e vazia. Ela vai estar uma calamidade, né? Como o Apocalipse diz, né? A grande tribulação, né? Então quando fala aqui na primeira trombeta, né, que foi queimada a terça parte da terra, da árvore, e também toda a erva verde, está se referindo pessoas. Foi a guerra, né, que teve, que erva verde é pessoas, árvore é pessoas, né? Então isso aconteceu em muitas vezes em Israel, né? Como também as guerras que tinha no passado, dos filisteus, saduceu, né? E ali era muita guerra, né, que tinha. Né? Só que essa questão aqui foi questão regional, né? Agora, naquela região, né? Agora, o cumprimento do Apocalipse que vai acontecer vai ser em termos globais, né? Aí Sim. vai afetar toda a Terra. Não, vai repetir isso de novo. Porque aqui fala, a Terra, porque, ó, foi queimada a terça parte da Terra. Quer dizer, na árvore e todas as vegetações verdes, né? Quer dizer, aí é uma dimensão global, né? Então, Sim, não, vai... Essa pequena amostra que você falou aí, esse aqui foi uma pequena amostra da região, né? Dos filisteus, saduceus, né, naquela época, né? Tinha guerra. Tinha guerra, mas locais, né? Local. Essa aqui... Tinha muitas, né? Agora, só que em Apocalipse, né? Em Apocalipse aqui, está se referindo... Global. Quando ele vai fazer global, que é o fim. É o fim da Não vai ficar nada na Terra. É o fim da humanidade. Ela vai ficar sem forma e vazia. Exatamente. Como o Apocalipse diz. É que aqui, depois que cai tudo aqui, né? Você vê aqui os anjos relatando aqui, né? A água vai se tornar sangue, então vai ser uma calamidade total, né? Então a terra toda vai ser destruída e depois ela vai ser queimada ainda. Sim, né? É como fala, a segunda trombeta, né? A segunda trombeta fala do segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chama foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Isso não aconteceu ainda. Não, isso não. Essa vai acontecer. Isso aí é que João escreveu que o Salvador mandou, né? O mar vai virar sangue. Sangue, os peixes, tudo, né? Os animais, tudo vai morrer. Sim, tudo vai morrer, porque vai ser destruída, né? Então, quando fala mar, é água. Tanto a água vai virar sangue, como também a população vai morrer. Povos e nações, né? A água, né? A mar, né? É povos e nações, né? Sim. Então ali toda a terra vai ser, a humanidade toda vai ser destruída. Né? Sim, o ser humano vai morrer. Vai morrer. Né? E aí fala a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta dos rios sobre a fonte das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Essa aqui é um dos rios, né? Na água doce. Quer dizer, ali tinha caído no mar, né?
Sim. E agora não vai. nos rios, então, não vai ter água pura, potável para beber, né? Eu vou dizer uma coisa para você, pode ser que seja absurdo, mas quando ele está dizendo aqui, ele está falando da água mesmo. Ó, sobre as fontes das águas. Sim. Ele está falando que não vai haver água em lugar nenhum, Não. nem embaixo da terra, porque você sabe que se nós furar um poço hoje, nós vamos achar água. Ainda tem água. Mas essa parte aqui do mar vai secar. O mar está contaminado no sangue, né? E as fontes das águas também. Sim, e aqui está embaixo da terra, o ser humano, o homem é muito inteligente, ele vai querer cavar um poço, mas não vai ter. Não vai ter. Não vai ter água. Hoje, a gente já que está no assunto, né? Para não completar muito o vídeo, né? Mas vamos só dar uma pinceladinha rápida. Os senhores do mundo, né? Os homens mais poderosos do mundo, né? Os bilionários, né? Que é os que estão no topo da pirâmide. Não precisa nem falar quem que é, você já sabe, né? Que eles comandam toda a humanidade, né? Sabe o que eles estão fazendo? Já estão... que eles sabem que vai acontecer alguma coisa. Então, mesmo eles não acreditando no Criador, né, e servindo a Satanás, eles sabem que vai acontecer algo. E Satanás está enganando eles, mandando construir cidades debaixo da terra. Né? Bunker que eles falam, né? Mas diz que já tem, né, enorme cidade debaixo da terra, né, muito confortável. E outra, essa escalada espacial também, eles querem achar um planeta aí para cima. Diz que acharam essa semana um planeta que é bem semelhante à Terra, sabe? Então, estão pesquisando se há possibilidade de ter ter vida humana, né? Certo? Então, você imagina o que Satanás faz com esse povo? É verdade. Ele engana, porque quando o Salvador voltar e as terras forem destruídas, isso vai abalar tudo, né, irmão? Sim, não vai ficar nada na terra. Se você se esconder lá 1000 metros para baixo da terra, vai ser queimado tudo. Sim, Né? não tem escapatória. Os planetas vão ser afetados, porque o Sol vai ser destruído. Vai. O Sol vai ser afetado. Então como é que vai ter vida se não tem o Sol? Então, mas vamos lá para a quarta trombeta. A água nós já sabemos que não tem jeito. Né? Exatamente. A água vai secar. Vai secar. Não vai ter nenhuma gota de água. Não, e aí? Vamos lá para... Você sabe que o nosso corpo é 70% água. Sim, Se não tem água, acabou. acabou. Morre mesmo. Morre. A quarta trombeta. Também na quarta trombeta não tem escapatória também. Não tem. Não tem. A quarta trombeta eu acho pior do que essa da água. Sabe? Porque aqui diz... Aqui, ó, o Sol, né? O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol Aí. e da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhar tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vezes a trombeta de 3 anjos que ainda tem de tocar. Viu? Irmão, Se ela afeta o sistema solar, não veja- adianta o sujeito ir lá para a Lua, ir lá para Marte, ou esse planeta que descobriu, não adianta, não vai ter sistema solar. Irmão, duas coisas. Sabe que eu estava estudando essa passagem aqui, dessas duas passagens. Eu vou falar para você, sabe? Eu quase chorei. Porque, na verdade, quando diz ai, ai, não tem jeito, meu irmão. Acabou. O ai é calamidade, né? É uma coisa que o ser humano, quando você grita ai, É dor. porque doeu mesmo. Isso, Né? Você pode ver, a pessoa vai indo, ele entropica,
tudo bem, né? Mas quando ele entropica, que ele cai e bate a cara no chão, ele vai falar, ai! Né? E agora essa trombeta, né, que a gente está aqui do sol, eu quero dizer para você, será que o sol aquecendo 7 vezes mais, vezes 7, quantos tempos você dura no sol para morrer? Questão de segundo, o sujeito não aguenta. Porque ele vai aquecer 7 vezes mais 7 vezes. Quando o sol, às vezes aqui em casa mesmo, ou na rua, ele nem esquentou, né? Eu falo. O sol está quente. Está vindo muito mais, né? A mulher, sabe, na rua, ela falou, nossa, mas, falando com a outra, sabe, nossa, mas o sol está muito quente. Muito quente. Aí eu falei para ela assim, a senhora, desculpa eu ser intermitido, mas o sol nem está quente. Aí ela falou, por quê? Eu falei, porque quando o nosso Salvador voltar, ele vai crescer o sol 7 vezes mais. Aí ela falou, mas então vai morrer todo mundo. Eu falei, isso mesmo. Vai morrer mesmo. Antes dele voltar, vai acontecer muita coisa aqui, hein? Então, você veja que, irmão, o quarto anjo tocou a trombeta, foi ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e a sua terça parte não brilhasse tanto o dia e também a noite. Quer dizer que de dia vai ser uma treva, ninguém vai enxergar nem um palmo. Isso, ó. E também, né, quando acontecer isso, né, as pessoas, eu acho que não vão enxergar nem um palmo na frente dele. Exatamente. É que aqui, ó, vai ficar uma escuridão total, né? Que sim, tocou o sofá, que a trombeta, né, foi ferida a terça parte do sol, terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, como também a noite. E eu olhei e ouvi um mensageiro que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques do sofá, dos 3 mensageiros que ainda vão tocar. Ainda tem 3 mensageiros aqui no capítulo 9, que é pior do que esses. Esse aqui, foi só 8 hoje, né? Aí a semana que vem nós vamos fazer o outro complemento, né? Mas já dá para a gente ter uma noção, né, do que vai acontecer. Né? Irmão, eu só tenho medo, sabe, é quando ele diz, o anjo que diz, ai, ai, ai. Quando você chega, irmão, para ter um dedo, qualquer coisa do seu corpo, né? Quando bate que dói, né? A primeira coisa que você fala, ai, não é isso? Mas é uma coisinha que no dedo cortou, ou alguma coisa, você dá esse grito, né? Já dói. Agora você imagina quando os 3 ai, né? Aos que moram na terra, causa dos restantes, ainda tem ainda. Tem. O restante vai ser, eu acredito que esses 3 anjos, sabe, ele vai aquecer o sol, como diz, né, 3 vezes mais. Isso. Né? O mar vai bravejar. Isso. Né? Aqui nós estamos no quarto, né? Aí vai ter o 5º, que não vai ser ano que vem, né? Até chegar no 7º, né? Aí nós vamos tudo revelando o que vai ser. Sim. O que vai acontecer, né? Sim. Então eu acho assim, sabe, que nós, né, quando esquenta um pouquinho o sol, a gente às vezes vai para a piscina, né? Só que eu estava pensando nisso, fazer uma piscina aqui em casa, mas depois quando eu vi que o sol ia aquecer 7 vezes mais, meus irmãos, eu não vou fazer nada. Não adianta. Porque a água vai ferver. Hoje você pode ver, né? A água vai ferver. Tem período durante o dia, você vai na torneira, você abre a torneira,
A água é quente, parece que está pegando fogo. Sim. Então eu pensei, sabe, em fazer um buraco lá e fazer uma piscininha, né? Mas depois eu falei, não, vou gastar dinheiro à toa. Vai aquecer, as piscinas vão aquecer tudo. Mas o sol vai aquecer, né? E hoje, né, esse sol que está saindo agora aqui, se eu pôr uma lata d'água ali, daqui 2 horas, você pode vir que ela está quente. Dá para fazer café. Certo? Né? Dá para fazer café. E agora, se vai aquecer, né, o sol, né? E outra coisa, quando ele voltar, vai haver um terremoto, não é verdade? É quando ele... E vai ficar a casa, não vai ficar a casa, vai ser tudo derrubado. A trombeta tocar, aquilo apontar no céu, Vai ser tudo derrubado. vai tremer tudo. Sim, e depois aí ele vai arrebatar a igreja, né? E a população e tudo que tem nesse mundo vai ficar na terra, né? E vai ser queimado. Se queimado. Vai ser queimado, vai ser destruído. Então não adianta o mega empresário, né, o multimilionário querer inventar um lugar para ele que ele não vai conseguir. Né? O Salvador vai apagar o sol, a lua, tudo, as estrelas. O prédio vai cair, né? Não tem. O prédio vai ser derrubado. Só tem uma solução para a humanidade. Só uma solução. Né? É se voltar para o Criador. Só isso. Vou dizer para você, irmão, a solução verdadeira, sabe, é a pessoa adorar o Yeshua HaMashiach e o Yahweh. Porque a pessoa às vezes volta, né, e eles, mas eu sou seguidor de Deus, eu creio em Deus, né? Sim, sabe, até os incrédulos creem também. Né? Nós temos que voltar para o Yeshua HaMashiach e o Yahweh. Se voltar para Israel, né? Precisamos ser nossas origens.